E aí galera, tudo bem? Acabamos de voltar agora da entrevista com Alan do Que Canto sobre mitos e verdades do empreendedorismo, né? Como que está esse mercado hoje, enfim. E agora a gente vai ter uma palestra para conversar um pouquinho melhor sobre o perfil do empreendedor, né? Hoje a gente se vê muito engajado e motivado para empreender, para começar o seu negócio. A gente vê diversos materiais por aí disponíveis muito bons de como começar, como se planejar para você iniciar o seu próprio negócio, empreender. Mas a ideia da nossa conversa hoje é a gente entender se realmente se empreender faz sentido com o que você busca, né? Um passo antes de começar o teu negócio, refletir um pouco sobre o que é isso que está te incomodando, da onde partiu essa tua vontade, te mostrar um pouco do como é esse dia a dia, das possibilidades de empreender e ver se isso faz sentido com o que você busca, né? E assim você conseguir, ao longo do momento que você começar a desenvolver o seu negócio, você ter um pouco mais de base, de tranquilidade para entender como você vai se encaixar nesse modelo de trabalho. Bom, então, para isso, nada melhor do que a gente receber aqui um empreendedor, o Diego, cofundou o Scoop, uma plataforma de monitoramento de mídias sociais, e a Via6, uma rede social brasileira que recebeu o Capital Semente. Então, aproveitem o papo e a gente se vê amanhã. Oi pessoal, tudo bom? O Caio já falou um pouquinho sobre mim e aí só para acrescentar um pouco, para vocês entenderem um pouquinho do meu histórico, eu tô com 33 anos, daí com 20 anos eu comecei a empreender, então são mais de 10 anos empreendendo e aí eu comecei montando muito que hoje está muito famoso, muito conhecido, que era uma startup e na época era algo totalmente esquisito. Quando eu falei que ia montar um negócio, todo mundo falava, tá, você vai montar loja do quê? E era uma startup que chamava Via6, que foi conhecido como LinkedIn brasileiro, que era uma rede social. Então era um site na internet que chegou a ter mais de 1 milhão de usuários. E depois disso, como eu trabalhava com uma rede social, eu montei, junto com meus sócios, uma agência de publicidade focada em redes sociais, que se chamava Direct Labs. E depois disso, veio um software que a gente criou, esses mesmos sócios, chamado Scoop, que depois veio a ser vendido por uma empresa americana chamada Sprinklr, que hoje até a empresa chama Scoop by Sprinklr, e está nesse momento de trazer o software deles aqui para o Brasil também e tudo mais. Então esse foi brevemente um pouquinho da minha história, para vocês entenderem que eu fui por vários segmentos ao longo do tempo, né? Atuei sempre com o mundo digital, mas de diversas formas aí, né? Desde um site, um software, até atendendo empresas como uma forma de agência, né? Uma forma de agência. Então vamos agora falar o que interessa. O Caio deu uma introdução aí, trazendo a importância, né, de saber um pouquinho, em vez do empreendedorismo em si, em vez de falar aí, se você pesquisar por empreendedorismo, todo mundo vai falar startup enxuta, business Canva Model Generation, tem vários termos, várias ferramentas que são fantásticas, são legais, tal, são mais do que comprovadas, tem vários cases, podem te ajudar se você for empreender, mas e a questão anterior de se empreender é para mim, se eu tenho perfil empreendedor, como que eu vou fazer isso, entendeu? E isso que é o nosso foco aqui. O nosso objetivo é muito essa questão que muitas pessoas esquecem, atropelam isso e já vão lá empreender, já vão fazer o que todo mundo aconselha hoje, vamos fazer um protótipo, já vamos começar tal, e não tem esse autoquestionamento, né, de saber se nasceu para isso mesmo, né, se tem esse perfil. E dentro disso, eu acho que é fundamental a gente entender o que é ser empreendedor, entendeu? O empreendedor, eu coloquei aqui alguns conceitos que as pessoas têm sobre isso, que eu acho que são meias verdades, entendeu? Não são errados esses conceitos, mas não representam a totalidade, entendeu? Então, muita gente fala, o que é ser empreendedor? É ter ideias. Então, se eu tenho ideias, logo eu sou um empreendedor. Então, todo mundo sempre falou que eu sou criativo, que eu tenho um monte de ideia. Quando alguém está precisando de alguma ideia para uma festa, me chamam. No meu trabalho também. Então, logo eu sou empreendedor. Não é bem por aí, entendeu? Você até vê os grandes empreendedores famosos e tal, você não vê muitas ideias saindo deles, entendeu? Você vê, por exemplo, o Bill Gates. Não dá para falar que ele não é empreendedor. Daí ele teve a ideia do MS-DOS,
e o Windows, que gerou a Microsoft. Que ideia mais ele teve? A Microsoft existe há 30 anos e basicamente o que a gente consegue ver claramente é essa única ideia dele. E aí, outro case de sucesso, outro grande empreendedor, vamos ver aqui no Brasil, é o Samuel Klein, que fez a Casas Bahia. Ele teve uma ideia fantástica, né, de vender para classe baixa, vender a prestação, confiar nas pessoas e tudo mais. Ele fez um modelo lá super interessante. Que outras ideias ele teve, entendeu? Ao longo desses 30, 40 anos de carreira de empreendedor dele. Com certeza, tanto o Samuel Klein, como Bill Gates, como tantos outros, tiveram muitas ideias lá no dia a dia, mas elas não saíram tanto assim, a gente não consegue visualizar tanto. E, pelo contrário, às vezes ter muitas ideias pode te atrapalhar como empreendedor. Você pode perder o foco diante disso. Às vezes o empreendedor é muito mais alguém que percebe a ideia de alguém, percebe o movimento e se foca naquilo e consegue fazer aquilo acontecer, do que alguém que fica tendo ideias 24 horas por dia. Então é relativo isso. Ter ideias é importante, o lado criativo. Aí um empreendedor que a gente poderia encaixar um pouco, alguém que tinha mais ideias, a gente via essas ideias aparecendo no Steve Jobs. Então ele foi lá, já existia celular, mas ele revolucionou o celular. Já existia tablet, ele revolucionou a forma de usar o tablet. E o próprio iPod também foi isso, já existia MP3 Player e ele revolucionou a forma de ouvir MP3, baixar com iTunes e tal, mas a gente vê que é meio exceção isso, entendeu? Então ter ideias é bom, não pense que porque você tem ideias que você não possa ser empreendedor, mas não é só isso. Se você não tiver ideias também não elimina, não é o fator principal. Outra visão que tem de empreendedorismo que está até bastante em voga, está bem forte, assim, é a questão do empreendedor é quem é motivado, é quem acredita. Então tem vários gurus, palestrantes aí, até que estão sendo questionados tal, que falam, se você acredita em si mesmo, se você acreditar muito na sua ideia, você vai conseguir ser um empreendedor. Se você tiver força de vontade, você vai ser um empreendedor. E isso também a gente não dá para levar em consideração, porque se só força de vontade adiantasse, não ia ter tantas empresas falindo, tantas pessoas não dando certo. E a questão é, por que algumas pessoas conseguem ter força de vontade e outras não? Então, é muito contextual isso. Dependendo do contexto que a pessoa tá, dependendo do perfil que ela tem, ela consegue ter força de vontade ou não. Então você vai lá, alguém, por exemplo, a ser funcionário público, que é mal visto, falam que são pessoas que não gostam de trabalhar e tal. Pessoa que vai prestar concurso público, um bom concurso público, ela fica 4 anos estudando em cursinho. Essa pessoa tem muita vontade. Mas será que se aplicar essa mesma pessoa e falar assim, você tem muita vontade, vira empreendedor, ela vai conseguir? E o contrário, você pegar alguém que tem vontade para ser empreendedor e por contrário, você tem muita vontade de ser empreendedor, então faz um cursinho aqui e fica 4 anos estudando a mesma matéria para passar num cargo como funcionário público. Ele vai conseguir? Eu acho que é muito difícil. Não vai conseguir. Então, as pessoas, dependendo do perfil delas, elas conseguem ter essa vontade ou não. Não é algo que a gente controle ou não. Eu acho muito difícil alguma pessoa que não consegue ter vontade para nada. Mas, ou seja, só ter vontade fora de contexto, independente para quê, e basta a pessoa querer, também não é a resposta. Não é isso que forma um empreendedor. Isso ajuda, mas também não é a resposta. Outra visão muito comum é de ter dinheiro. Se eu sou um ótimo empreendedor, tenho um total perfil para ser empreendedor, só que eu não tenho dinheiro. A única coisa que me falta é ter dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, estava tudo resolvido. Eu ia empreender e ia ter muito sucesso assim. Outra coisa que também é uma meia-verdade, ter dinheiro te ajuda, te facilita, principalmente dependendo do tipo de empreendedorismo que você vai fazer. Se você vai fazer um empreendedorismo de mais risco, que eu vou falar mais pra frente e tal, ter dinheiro te ajuda muito para esse tipo de empreendedorismo, mas não é definitivo, porque o empreendedor ele consegue. Tem um termo chamado Smart Capital, que é você conseguir o dinheiro esperto, o dinheiro inteligente, que você consegue alternativas para conseguir dinheiro. Seja empréstimo, que é a menos interessante, seja através de clientes financiando seu negócio, seja através de investidor, você consegue se virar para conseguir dinheiro para o seu negócio. Então, dinheiro também não faz um empreendedor.
Por último, outra opção aqui que também é muito comum, também é um mito comum, que é o investidor. Ele fala assim, ó, eu sou um empreendedor, eu só preciso de investidor. Se eu tiver investidor, está tudo resolvido. Que é muito parecido com o que eu falei antes, que é do dinheiro, que também não é uma verdade. As pessoas botam uma expectativa de que se tiver um investidor, o negócio está resolvido, que não é uma verdade. Quando você tem um investidor, aí que o negócio começa e com uma complexidade muito maior, porque você tem uma pressão, você tem um investidor que vai, se for um bom investidor, ele vai te ajudar em muita coisa e vai te atrapalhar em muita coisa, como é natural de qualquer relação, e se for um mau investidor, ele vai só te atrapalhar, vai te dar dor de cabeça e é mais um processo para te atrapalhar aí no empreendedorismo, que já é uma coisa difícil. Então, o empreendedor, ele não tá nessa pessoa aqui que eu falei, não é a pessoa que tem ideias necessariamente, não é a pessoa que tem a vontade inata, que nasce essa vontade e ele escolhe alguma coisa, só isso e tal, e não é alguém que tem dinheiro, um investidor. Então, o que eu consigo diferenciar o empreendedor das outras pessoas, entendeu? Qual que é o fator-chave? Eu acredito, pela minha experiência, pelo que eu vi nesses anos, tal, de outras pessoas também, que o principal fator de diferença de quem vai empreender e quem não vai empreender, vai ter um emprego, um trabalho mais tradicional, é como lida, com que intensidade de risco a pessoa lida. O que eu quero dizer com isso? Como que você consegue lidar com risco. Quando você vê algo arriscado, em termos da sua carreira, das suas finanças, o que vai ser seu dia da mão, o seu dia de amanhã, isso te apavora ou te empolga? Entendeu? Eu conheço, já ouvi falar vários empreendedores famosos que vocês ouvem aí todos os dias, que as pessoas chegam perto deles e no dia a dia falam, esse cara é um louco. O cara vê risco, em vez de ele recuar, ele vai para cima, entendeu? E para as pessoas comuns, na média, elas lidam com risco, elas veem risco, elas fogem, entendeu? E o empreendedor, ele faz o caminho inverso disso. Ele vê o risco e ele vai para cima, ele se empolga, ele não se importa com isso. E essa questão fundamental que eu vou aqui trabalhar com vocês é de vocês refletirem que tipo de pessoa você é, com que nível de risco você consegue lidar, entendeu? Se você tem incerteza sobre o dia de amanhã, de como montar um negócio, se você vai ter dinheiro ou não, quanto dinheiro vai ter, isso te empolga ou não te empolga? E principalmente, essa questão não é binária. Tem pessoas que lidam com risco e pessoas que não lidam com risco, que é zero, ou pessoas malucas que lidam total com risco. Tem várias gradações, entendeu? Eu também vou falar para vocês dessas gradações. Então você fala, nossa, eu não sou esse maluco por risco, eu sou uma pessoa mais segura, não sirvo para empreender. Não. De repente, a sua gradação de risco, o risco que consegue lidar é um risco baixo, mas ainda é um risco que permite você empreender. Eu acho que são tantas formas de empreender, entendeu? Que dificilmente, são tantos níveis de risco que você vai lidar, que eu acho dificilmente você não vai se encaixar em algum grau de empreendedorismo. Tem desde o mais arriscado, que é montar uma startup, que você vai tentar montar um novo Facebook, que é super difícil, você precisa ter capital, precisa conseguir milhões de usuários, e por aí vai, é muito arriscado. Em compensação, se você der certo, você vai ganhar muito dinheiro, mas tem pouca chance de dar certo. Para o Facebook ter sucesso, teve que dar errado umas 500, umas 1000 empresas que tentaram ser uma rede social. Esse é o risco extremo, esse do cara aí que a gente até pode colocar uma brincadeira aí falando que o cara é mais maluco. E tem um outro extremo de alguém que vai montar uma franquia de baixo investimento, entendeu? Então ele vai montar uma franquia, vai ter alguém falando, ó, segue esse caminho, a gente já tem 1000 franquias, você é a 1000ª e segue esse caminho aqui que dá certo, escolhe esse ponto aqui que dá certo. A gente consegue fazer uma previsão do seu faturamento, a gente acha que você vai ter isso aqui, você vai chegar no ponto de equilíbrio, que é quando os seus custos são iguais ao dinheiro que entra, ou seja, não precisa ficar mais colocando dinheiro. Então, é um modelo muito menos arriscado. Tanto que é meio controverso isso, mas dizem que franquia tem a taxa de mortalidade entre 5% a 10%, a gente que fala 2%. Eu acho que esses estudos tem que tomar muito cuidado, mas na prática a taxa de mortalidade é muito, muito, muito menor do que quem monta uma startup, que às vezes fica 2, 3 anos e não consegue ter o mínimo de faturamento e às vezes fecha as portas e vai para a próxima startup.
né? Tanto que os investidores e aceleradoras, elas valorizam os empreendedores que estão na segunda ou terceira startup, que é muito comum isso. A grande maioria não dá certo na primeira. Então, eu coloquei dois extremos aqui de risco para você que está aí pensando se empreendedorismo cabe ou não para você, você vê que tem uma série de variedades aí de como você vai lidar com esse risco, né? Então, eu vi aí um desses palestrantes, gurus, falando aí uma vez na internet sobre risco, e ele falou assim, você empreenda, porque tudo tem risco. Então, já que vai ter risco, empreenda que você possa ganhar mais dinheiro. E aí ele falou, olha, funcionário público, você pensa que você não vai ter risco sendo funcionário público, mas você tem risco sim, que nem está acontecendo agora. Atualmente, no Rio Grande do Sul, tem uma série de funcionários públicos que não estão recebendo salário. Então, saiu uma notícia de que o 13º dos funcionários do Rio Grande do Sul dos funcionários públicos, vão ser pagos apenas em 2016. Né? E aí ele usou isso como exemplo, falando, tá vendo como tudo tem risco? Então empreenda. Só que a questão, de novo, é a intensidade do risco. Então, no mundo, tem, sei lá, milhões e milhões de funcionários públicos. Quem não está recebendo dinheiro são pouquíssimos, é 0,001%. Então, no Rio Grande do Sul, eles estão recebendo, só que estão recebendo com atraso, mas ainda estão recebendo. Agora, no restante de todo o Brasil, eles estão recebendo salário normalmente. Então, isso é exceção. Enquanto o empreendedorismo, quem quebra não é exceção, é a regra. É muito comum isso. Então saiu um dado do IBGE que metade das empresas abertas fecham as portas depois de 4 anos. Isso é muita coisa, entendeu? Metade fecha as portas. Você consegue imaginar que é impossível a gente pensar que o funcionário público, metade dos que entram são demitidos, que é quase impossível isso acontecer. Para mim, acho que nem dá para acontecer. Ou então atrasam um salário quase metade? Não, é 0,001%. Então tudo sim tem risco, só que aqui vai variar muito esse risco aí. Então quando você é funcionário público, você está lidando com risco quase zero. Vai ter que acontecer uma série de coisas, você ter um atraso de salário, ter algum problema, ser demitido é super difícil e tudo mais. Você tem não dá para negar uma grande estabilidade. Quando você pensa em ser um empregado tradicional, tem um pouco mais de instabilidade, mas ainda é menos arriscado do que ser empreendedor. E empreendedorismo, você vai para um campo mais arriscado, né? Então, para dividir direitinho, para vocês terem uma ideia bem clara de como estão esse risco, eu estabeleci alguns parâmetros, algo conceitual para vocês entenderem, de níveis de risco. Então, quando você vai trabalhar, como você vai lidar com o seu trabalho, se você é empregado ou funcionário público, eu coloquei no mesmo patamar de risco, de baixíssimo risco. Você tem baixíssimo risco de acontecer alguma coisa com você. Funcionário público nem se fala, mas eu coloquei esse mesmo patamar aí para ilustrar como que fica. Depois desse patamar de baixíssimo risco, você vai para o próximo patamar, que é de baixo risco. Nesse baixo risco, já entra o empreendedorismo e aí entra o modelo de franquia. Então, depois que você passou do modelo de risco de ser empregado, vem a franquia. O franqueador vai ensinar tudo para você, como franqueado, como fazer as coisas, mas não é garantido. Tem muitas franquias que vão à falência, que quebram, que não conseguem. Por uma série de motivos, ainda tem um risco. Apesar de ser pequeno, ainda tem risco. Por isso que eu coloquei como baixo risco. Então, exemplos de franquias, tem o Subway, por exemplo, que inclusive é uma das maiores franquias do mundo. Todo mundo pensa em McDonald's, Starbucks, mas o Subway, por ser de baixo custo, ela tem uma quantidade enorme espalhada no mundo. E outro exemplo também que eu quis colocar, para vocês terem uma ideia, também para quebrar essa paradigma, porque todo mundo, quando pensa em franquia, pensa em alimentação. Ah, franquia, sim, McDonald's, sim, Subway. Sempre pensam em alimentação, mas existem franquias de tudo quanto é tipo. No Brasil, existem 3.000 tipos de franquias pelos mais diversos segmentos possíveis. E para quebrar um pouco desse conceito de alimentação e de que também franquia é um negócio caro, eu coloco aqui o exemplo da Doutor Resolve, entendeu? Que é uma franquia baseada no quê? Que você monta uma sala comercial, você monta um escritório que você agencia pessoas profissionais que fazem trabalhos de reformas e construção doméstica.
Então, você precisa contratar um encanador, eletricista, um pedreiro, em vez de pedir indicação para alguém, daí o cara é enrolado, fala que vai num dia, vai em outro tal, a marca Doutor Resolve se propõe a resolver esse problema, tendo profissionais que vão agendar, vão certinho, vão fazer orçamento, não vão sumir, são bons profissionais, isso que eles prometem, e no primeiro ano eles conseguiram 400 franquias, entendeu? E o custo deles, então o que ele é? Ele não é alimento, não é alimentação, está no ramo de serviço e também não exige grandes investimentos. Então uma franquia de alimentação, quando a gente pensa em alimentação em shopping, você vai ter que gastar aí uns 500 mil reais, então por volta de 500 mil reais, podendo chegar a mais de 1 milhão, uma Doutor Resolve, ela custa menos de 80 mil reais, entendeu? Então, só para abrir a cabeça de vocês, e tem franquia que o investimento total é 20 mil reais, para pensar nessa possibilidade também, entendeu? Então a franquia está nessa gradação aí que eu denominei de baixo risco. E aí, depois desse, né, de baixo risco, tem um modo de empreender que eu considero como de médio risco, né? Que é através de negócios digitais e serviços, né? Então, o que é isso? É um e-commerce, entendeu? Então, você pode montar o e-commerce de qualquer segmento, vender pela internet. Por que que ele é de médio risco? Porque ele exige baixo investimento, você não precisa ter um ponto comercial, você não precisa gastar tanto para montar o seu negócio. Tem uma questão também em ponto comercial, quando você montar uma loja, que é o projeto arquitetônico. Isso aí, se você for fazer algo mais para classe C e D numa loja de rua, já é um pouco caro. Se você for fazer num shopping, então é muito caro, entendeu? O e-commerce não tem essa demanda, entendeu? Ele tem essa facilidade de você ter uma flexibilidade de começar pequeno. Você, inclusive, muitos especialistas em e-commerce falam, começa vendendo seu produto no Mercado Livre. Faz um anúncio lá e começa a vender, e aí você migra e compra o negócio, compra um pouco mais de estoque. Essa flexibilidade de você poder começar pequeno e poder crescer é o que leva ele a ser um negócio de médio risco, entendeu? Então você não tem a ajuda de alguém igual uma franquia de poder te direcionar tudo, mas por ter custos baixos e flexíveis, você não tem tanto risco assim como outros tipos de negócio. E outro negócio também que eu considero de médio risco são são empresas de serviços. O que é isso? São consultorias, agência de publicidade, técnico de informática. Então, vou montar uma técnica de informática que vai consertar computadores, notebooks, ou então uma técnica de celulares e tablets. Qualquer serviço que você imaginar, escritório de contabilidade, também eu classifiquei como médio risco, entendeu? Então, você não tem esse risco tão grande, porque já tem um modelo de negócios muito claro, entendeu? Você sabe como vender, você sabe se você precisa prospectar, todo mundo está acostumado a comprar esse tipo de serviço e você pode ter uma dificuldade no início de conseguir os primeiros clientes, até como encaixar, como que vai ser, mas não é algo com uma taxa de mortalidade tão alta, tão difícil assim de emplacar, entendeu? E aí, em seguida, aumentando essa escadinha aí de risco, tem os negócios que eu defini como alto risco, que é negócio com ponto comercial ou um negócio de produto. Então é você montar uma loja de roupa, uma loja de perfume, um restaurante próprio, que não é franquia. Isso tem um alto risco, porque primeiro que você vai precisar uma boa quantidade de funcionários, né? E segundo, que você vai precisar pagar o ponto comercial para isso. Então, para você virar um comércio desse tipo, para ter um bom ponto comercial, você vai ter que pagar um valor alto pelo ponto comercial. Se não, até luvas, né? Que você tem que pagar um valor antes de entrar no ponto comercial. Isso faz com que você já comece o negócio com um custo muito alto. Todo mês já tem lá 20 mil reais para pagar no aluguel, 10 mil reais para pagar no aluguel, e isso dificulta você fazer o negócio levantar, e você faz alguma escolha errada, você erra o produto que você está vendendo lá, você erra o ponto comercial, você tem dificuldade em contratação de profissionais, de funcionários, você vai precisar de vendedores, vai precisar de pessoas para isso, o seu negócio pode dar errado e você pode ter que vir a fechar. Então esses negócios aí eu considero como um alto risco. E tem, finalmente, os negócios de altíssimo risco. Entendeu? E dentro desses de altíssimo risco, eu considero as famosas startups. E a grande ironia é que o negócio de altíssimo risco são startups que são empresas de tecnologia que nasceram para ser muito grandes,
Então vai lá, igual a história do Facebook. Ele estava no quarto da faculdade dele e montou uma das maiores empresas do mundo, um site que tem mais de 1 bilhão de usuários. Toda startup tem esse princípio, né? Para você ser considerado uma startup, é um negócio que tem potencial para crescer muito rápido. E aí, como exemplo disso, eu coloco aqui o Buscapé. Ele foi um negócio que começou com estudantes de engenharia da USP, lá da Poli, e ele cresceu rapidamente e foi vendido por um grande valor e tudo mais. Tem a 99 Táxis, que até uns 3, 4 anos atrás não existia e hoje está espalhado em todo o Brasil e até outros países. Tem o iFood, que é um exemplo também. Então, mas são negócios de altíssimo risco e a gente pode se iludir, porque a gente vê esses casos famosos, o Facebook tem até um filme sobre ele e tal, e sempre tem uma capa de revista, sempre tem reportagens em cima, mas a gente acaba não percebendo que eles são exceções, entendeu? Então, esses negócios envolvem todo esse risco, e a grande ironia é que é onde as pessoas mais querem ir. Todo mundo vai lá e fala, eu vejo esse cara aí que teve essa ideia de um aplicativo e vou tentar fazer um aplicativo também, porque eu tenho essa ideia aqui, é óbvio que as pessoas precisam disso. É óbvio que as pessoas precisam, você tá certo, você achou alguma coisa, só que daí para as pessoas aderirem a isso, é um caminho muito longo. Até eu posso usar um exemplo aqui, que eu tô falando aqui de startup, tecnologia alta escala, mas me marcou muito uma história que eu vi, que eu gostei muito da biografia do Henry Ford, né? E ele, quando ele foi montar a Ford, que ele criou todo esse conceito de carro para as massas, do carro como meio de transporte universal, ele teve que montar 3 fábricas. Ele montou uma, faliu, ele montou a segunda, faliu, e montou a terceira, e aí deu certo, e isso durante 10 anos. Entendeu? Então, as pessoas preferem andar de carro do que de cavalo? Preferem. Só que, até aí você conseguir convencê-las, conseguir vender, conseguir chegar nelas e conseguir implementar isso, é um caminho muito longo. Então, as pessoas veem um problema que faz sentido, só que aí, para você conseguir colocar isso na prática, você conseguir materializar isso, tem um caminho bem complicado, bem longo para você conseguir fazer isso. Por isso que é algo de muito risco, entendeu? Para você conseguir fazer essa adesão. Então, quando aparece mais na mídia, porque são coisas que eu chamo de sexy, são histórias atrativas, legais, interessantes, acaba aparecendo mais na mídia e as pessoas vão justamente por esse caminho. Ah, Diego, então você está me falando que é errado fazer startup porque tem pouca chance de dar certo e tal? Não. Eu não estou falando que tá errado fazer startup. Pelo contrário, a gente tem muitos benefícios de muitas pessoas estarem montando startups aí. Hoje a gente tem uma série de facilidades, porque alguns caras aí tentaram fazer a startup e foram bem-sucedidos. O que eu estou falando, com essa história toda dos riscos, é para você que está aí ouvindo entender qual risco, que tipo de empreendedorismo se adapta a você. Então, depois de eu falar isso, você pode virar e falar assim, nossa, startup, eu fazer um aplicativo, fazer um site na internet, um serviço na internet, é muito arriscado e tal, eu não nasci para isso, eu estou num momento de vida, eu não tenho esse estilo e eu vou montar uma franquia, eu vou montar um e-commerce do meu jeito e tal, que eu acredito que eu consigo fazer. Ou então você fala, nossa, legal isso que o Diego falou, faz sentido o que ele está falando, mas mesmo assim eu quero startup, porque eu tenho muita ambição, quero montar um negócio grande. Então, esse que é o mais importante, você não ser levado pelo que você vê, aí simplesmente por essas histórias, e fazer o que realmente faz sentido para a sua realidade, para o seu perfil. Tendo isso consciente e claro, é super tranquilo você seguir qualquer um desses caminhos, entendeu? E até, quem sabe, por você estar ouvindo assim, dificilmente você vai pensar em fazer concurso público, por você estar aqui me ouvindo interessado nesse tema, mas até você pode chegar à conclusão, meu Deus, realmente, empreendedorismo não é para qualquer um, não é sempre que dá certo, tem uma alta taxa de mortalidade, vou tentar algo mais seguro, super tranquilo. Então, pessoal, até aqui eu falei um pouquinho, né, deixei claro os tipos de empreendedorismo que tem e o risco de cada um.
Agora, a questão que vocês devem estar se perguntando, tá, legal, Diego, mas que tipo de empreendedorismo eu vou, de todas essas opções que você colocou? Aí vem uma questão que muda, que é, em vez de pensar que se eu sou um empreendedor ou não, vocês vão começar agora a pensar que tipo de empreendedor eu posso ser. Entendeu? Então, não adianta nada você querer ser um empreendedor ter uma startup revolucionária e você não ter condições financeiras disso para lidar com quão arriscado é isso aí, entendeu? E o contrário também, você querer montar uma franquia, mas você tem um perfil muito mais de inovar, você quer fazer tudo do seu jeito, você não quer seguir o jeito que o franqueador vai te falar. Então, eu separei aqui algumas perguntas que vocês devem fazer para si mesmos, que vai ajudar um pouco a vocês entenderem que tipo de empreendedorismo se adequa a vocês. Meu objetivo aqui não é esgotar esse tema, isso aqui é uma coisa muito profunda, né, quando a gente vai falar das nossas escolhas pessoais. Daria um curso inteiro só sobre isso, mas aqui eu acho que é para começar a estimular vocês verem o seu outro lado, tá bom? Primeira pergunta que eu trago é: quantas despesas fixas você tem? Ué, o que tem a ver, Diego, minhas despesas fixas? Você está falando do meu negócio? Não, estou falando da sua vida pessoal. O quanto você precisa para viver, entendeu? Por isso que muita gente fala que a melhor idade para empreender é quando você está lá terminando a faculdade. Nessa fase aí, sei lá, entre 20 a 24 anos. Porque, em tese, você tem poucas despesas fixas, você fica muito mais tranquilo de se arriscar. Você não tem, de repente você mora com seus pais, você não tem conta de aluguel para pagar, não tem conta de luz, você tem carro, mas você também pode vender se for necessário, isso não vai ser nenhum drama para você vai ralar um pouco e para você é super tranquilo. Você também não tem dependentes, de repente você não, em geral, talvez nessa idade não está casado ou não tem filhos, e aí fica uma coisa muito mais tranquila de você se arriscar. A primeira pergunta é: quantas despesas fixas você tem? Né? A segunda pergunta que você deve se fazer é: quantos dependentes você tem? Você tem filhos que dependem de você, você ajuda seus pais a sustentarem, então isso aí também dificulta um pouco você se arriscar. Porque eu tô falando: Diego, então quer dizer que eu sou casado e tenho filho e pago o aluguel aqui da minha casa, eu não posso empreender? Eu falo: não, isso é um vetor, é um indicativo que você deve empreender em taxas mais baixas de risco. Mas como eu falei, aí vai muito das suas escolhas pessoais. Mas isso aí mostra que o caminho para você vai ser muito mais desconfortável do que foi para alguns empreendedores. Vamos colocar até aqui um exemplo extremo, que é do Mark Zuckerberg do Facebook. Então ele fazia Harvard, ele veio de uma família que tinha dinheiro, ele tinha poucas despesas, a faculdade de Harvard é caríssima, pelo que parece a família dele bancava isso daí, ele não tinha que pagar, não tinha que trabalhar no McDonald's, como é comum nos Estados Unidos, para pagar a faculdade. Então ele teve tranquilidade para fazer o Facebook, e o Facebook demorou anos e anos para ter faturamento, e para ele foi uma coisa tranquila. Assim, com certeza ele teve o seu estresse, teve o seu nervosismo aí de gerar esse faturamento, fazer o negócio dar certo, mas ele tinha uma tranquilidade financeira e até social, entendeu? Porque uma das coisas que falam também tem muitas esposas, tem muitos maridos que ajudam a mulher a empreender ou o homem a empreender. Mas às vezes é muito complicado a insegurança que isso gera no ambiente familiar quando você tem pessoas dependentes, entendeu? Então às vezes a esposa ou o marido olha para a mulher e fala: você está empreendendo super legal, mas as contas aqui de casa tá chegando, né? Então, pensar quantas despesas fixas você tem é a primeira pergunta, que é importante. A segunda é: quantos dependentes você tem de você? E terceiro é: qual o tamanho da sua ambição? Então, isso também é super importante. Quando você junta essas três perguntas, você consegue você tem muito claro as três respostas para essas perguntas, você consegue se decidir melhor. Porque o que acontece? O nível da sua ambição também vai te levar para um lado ou para o outro. Quanto maior sua ambição, você tende a ir para empreendedorismo, para um tipo de empreendedorismo de maior risco. Então, eu quero ter uma mansão e 10 carros de luxo. Aqui eu não vou fazer qualquer julgamento de valor, se isso é supérfluo ou não, se isso é bom ou ruim. Pra mim, eu não tô nem um pouco interessado nisso, entendeu? Aqui o nosso assunto é outro. Mas se você tem essa necessidade de falar: não, eu quero viajar pelo mundo inteiro, só em suíte presidencial, não sei o quê, porque eu acredito que ter boa vida é isso.
Ou então até ambição de imagem. Eu quero estar na capa da revista Exame, na capa de revista de negócios, como um dos maiores empreendedores do Brasil. Eu quero ser reconhecido. Isso é importante para mim. Se você tem esse tipo de ambição, aí você tem que pensar muito em negócios de maior risco, entendeu? Em pensar numa startup, em pensar em negócios que você vai ter maior risco, porque quanto maior o risco, maior o ganho. E ao mesmo tempo, se você tem toda essa ambição e vai ser um franqueado, você não vai ser um franqueador, você não vai ser dono de uma rede de franquias. Você vai ser um franqueado, a chance de você ficar reconhecido tal, e por isso é muito baixa. A chance de você ter muito dinheiro, né, elevar muito o seu capital, ou ser reconhecido por isso, é muito baixa, entendeu? Você vai ver, você nunca viu nenhuma história de um franqueado. Às vezes você vai ter que procurar muito para ver a história de algum, e também nenhum saiu do zero e virou bilionário comprando franquia e fazendo, entendeu? Então, eu acho que é muito por aí, se você tem essas 3 perguntas bem claras dentro de você, você consegue balizar qual tipo de empreendedorismo você vai fazer, né? E quando você tem esse tipo de empreendedorismo mais claro, aí tanto faz o setor que você gosta, entendeu? Se você é formado em arquitetura, você é da área de arquitetura, você pode pensar em construir um aplicativo, uma startup voltado para arquitetura, você pode ter um negócio de serviço voltado para arquitetura. Você pode até ter uma franquia que vai exigir os seus conhecimentos de arquitetura, de design, por aí vai. Então você consegue aplicar em qualquer faixa. Você gosta de moda, gosta de sapato, você consegue em qualquer uma dessas faixas aí também trabalhar com moda, com sapato, com o que você gosta. Diante disso, né, então a gente já falou os tipos de empreendedorismo, como escolher que tipo de empreendedorismo você consegue fazer, a sua realidade permite. Agora eu queria aproveitar para desmistificar alguns mitos, entendeu, de empreendedorismo. Um grande mito é que a inovação só existe em startup. Eu ouço muito isso das pessoas, quando eu falo assim, legal que você está fazendo uma startup, pensando em startup, mas você já pensou em fazer negócios menos arriscados? E aí, 99% das vezes as pessoas viram para mim e falam, não, mas eu gosto de inovação, gosto de coisa diferente e tal, que é muito comum para pessoas aí dessa nossa geração, entendeu? Que é da geração, sei lá, é complicado essas nomenclaturas, mas vamos chamar de Y e Z, né, que são as pessoas que hoje têm aí menos de 35 anos, a gente é muito empolgado com esse negócio de inovação, a gente gosta muito, a gente não gosta da mesmice. Só que é um grande mito que você precisa necessariamente estar numa startup para vivenciar a inovação. Então, um exemplo que eu coloco aqui é um e-commerce de sapato. Você fala, e-commerce de sapato não tem nenhuma inovação. É mais um e-commerce de sapato. Você procura no Google aí, você vai encontrar 200, 500 no Brasil de todos os tamanhos e tal. Só que eu trago aqui o exemplo do e-commerce chamado 33 e 34. Esse e-commerce, ele foi criado para sapatos para mulheres e tem apenas os números 33 e 34. As mulheres isso aí, a história que eles contam, que faz todo sentido, é que as mulheres que calçam 33 e 34, em geral, elas não podem escolher o modelo que elas querem. Elas só conseguem, elas vão na loja e veem o que sobrou de 33 e 34. Porque é muito raro ter essa numeração, porque pouca gente compra. Então ela quer um sapato lá, sei lá, de um jeito X, só que 33 e 34 só tem um Y e ela compra. E a empreendedora que fez esse e-commerce, ela calça essa numeração, e aí ela percebeu isso e falou, vou criar um e-commerce que tem apenas o número 33 e 34. E tá fazendo muito sucesso. Tá saindo na mídia e tá vendendo bastante sapato. Então ela fez uma inovação. Foi uma sacada, ela não é mais uma, ela tem uma coisa de diferente ali, só que ela não precisou fazer uma hiper inovação, uma coisa totalmente maluca, fazer um aplicativo para isso, fazer uma rede social de mulheres e calça 33 e 34, ver se consegue público ou não. Ela foi lá e montou um e-commerce desse e foi muito fácil. Começou pequeno, cada um que ia vendendo ia entrando dinheiro, já ia alimentando o negócio e por aí foi e tá tendo bastante sucesso, entendeu? Esse é um exemplo e se você for ver só em e-commerce aí tem muitos desses exemplos de escolher um nicho, de fazer um atendimento diferenciado, fazer algumas coisas que possibilita você inovar. Outro exemplo que eu queria para quebrar esse mito dentro de vocês é questão de franquia. Falar assim, não quero ter franquia porque eu gosto de inovar, eu gosto de ter ideias. Realmente, franquia você vai ter menos possibilidade de inovar. Só que não é nula isso, entendeu? Você não vai sumir a sua chance de ter ideias. Pelo contrário, uma boa
franquia, ela vai ouvir seus franqueados e vai transformar essas sugestões em implementações. Então, uma franquia ruim, mal gerida, os franqueados vão dar ideias e ela vai se incomodar. Falar, quem é você para ficar me dando ideia? Eu sou o franqueador aqui, eu sei o que eu faço, não me enche o saco, entendeu? Só que uma boa franqueadora, uma boa rede de franquia, ela vai ouvir e ela vai achar que essas ideias de você como franqueado, ela vai perceber que isso é ouro. Alguém que está ali no front, está lidando com o cliente, está lidando com o meu produto e percebe que eu poderia fazer uma coisa diferente dela. Ela estuda isso, testa em algum lugar, de repente testa com esse próprio franqueado que pensou isso e dissemina na rede e passa a ser uma regra da rede. Um exemplo, um case que tem disso é o Big Mac, que não foi a Universidade do Hambúrguer que criou. Conta-se que quem criou foi um franqueado do McDonald's, teve ideia. Por que você não faz um hambúrguer assim, 2 hambúrgueres, não sei o que, nesse esquema e tal? O McDonald's, o headquarter lá, a central do McDonald's, o franqueador, viu essa ideia, gostou e implementou. Ou seja, um franqueado que inovou. Esse cara deu ideia, transformou e tal. Só que é numa gradação menor do que se ele tivesse a startup dele. Ele poderia, esse franqueado aí que teve a Big Mac, ele poderia inventar 20 coisas por dia e poder ficar implementando lá. E no caso da franquia, não. Ou seja, é um grande mito isso aí que inovação existe só em startups. Inovação tem em qualquer tipo de empreendedorismo, você consegue inovar, ainda mais se você tiver num negócio bem fundamentado, num bom relacionamento e por aí vai. Outro mito, né, é que a franquia precisa de muito investimento. Então, que nem eu falei antes, você vai abrir algo de alimentação em shopping, você vai ter que investir 500 mil reais aí, pelo menos, se não mais. Entendeu? Só que, recentemente, está tendo uma força muito grande um outro tipo de franquia chamado microfranquia. Até o exemplo que eu dei sobre franquia, o Doutor Resolve, ela se encaixa nessa microfranquia. O que é uma microfranquia? Microfranquia é exatamente uma franquia. Ela está sobre a mesma lei que rege as franquias, é o mesmo modelo, é o mesmo conceito, só que a única diferença é que o investimento total vai até 80 mil reais. Então, tem microfranquias, a própria Doutor Resolve, a taxa de franquia para você começar o negócio era 5 mil reais na época. Então você vê uma taxa muito baixa, entendeu? Se você pegar qualquer franquia maior, a taxa de franquia varia de 50 mil a 200 mil reais. Então com 5 mil reais você já pagava a taxa de franquia, daí você tinha que montar o escritório, ter alguns investimentos com o computador, alguma divulgação e tal. E aí você vê que com uma microfranquia aí com entre, sei lá, 10, 15 mil reais a 40, 50 mil reais, é factível, entendeu? Então, esse é uma ideia que é super importante vocês não tirarem do radar, ficar pensando nessa possibilidade que tem franquias de todos os tipos e todos os custos, entendeu? Um terceiro mito que eu queria abordar aqui, que eu acho importante, que eu até falei um pouquinho, mas eu queria aprofundar nisso, é o mito de que acredite nos seus sonhos que tudo vai dar certo, entendeu? Esse lance de autoajuda extrema, o que acontece? Diego, você acha que a motivação não é importante? Eu acho que é importante sim. O problema é quando a motivação vira tudo. Então, você não se importa com mais nada, porque eu tenho a minha motivação, então tudo vai se resolver. Porque eu vou acordar todo dia de manhã acreditando e fazendo e vai se resolver. E aí que vem o grande problema, porque motivação é metade do trabalho, entendeu? É metade do que vai fazer você dar certo. A outra metade é a sua visão estratégica. O que é isso, entendeu? É como você se posiciona e faz escolhas. O que é esse negócio de visão estratégica? Como assim? Esse negócio de corporação que se reúne no final do ano? Não tem nada a ver com isso. A visão estratégica é isso que a gente está conversando aqui agora. Quando você se questiona como vou me posicionar como empreendedor, você está tendo visão estratégica. Então a motivação é super importante, principalmente porque o empreendedor ele precisa ter algo de persistência, entendeu? Porque dá errado e você precisa cair e levantar de novo, né? Acho que empreendedorismo tem uma frase aí que sempre se fala, né, que empreendedorismo eu acho que é muito mais a arte de se levantar do que a arte de não cair. Então, esse se levantar, você precisa de uma motivação. Se você olha na frente do espelho e fala acredite em si mesmo, se você assistiu uma palestra de um guru motivacional, se você lê uma biografia, se você tem alguma religião, não importa, se isso te gera motivação é importante. Só que você precisa ter outra metade,
que é essa visão estratégica de saber que tipo de empreendedorismo eu vou ter, que tipo de desdobramento, como que eu vou me posicionar, como vão ser meus próximos passos, entendeu? Cada passo que você toma, no seu caminho de empreendedorismo, há uma série de bifurcações. Você sempre tem que tomar uma decisão e que antes fosse uma decisão tão fácil assim, né? Direita ou esquerda. São milhares de caminhos e você tem que ter muito claro essas consequências. Então você está motivado, entendeu? Mas você também está olhando as consequências da sua decisão, você está olhando todas as escolhas e possibilidades e você tem clareza das consequências e você vai seguir por esse caminho. Então você chega num determinado momento e tem uma escolha que é mais arriscada do que outra. E você vai ter que ter a visão estratégica, a sabedoria de falar, ó, agora é o momento de eu me arriscar mais. Eu vou fazer isso. E num outro momento mais pra frente você fala, não, agora é o momento de eu me arriscar menos. Dentre todas as opções, eu vou por esse caminho. Então, isso que eu acho que é um mito de pensar que só a motivação é o suficiente e você precisa ter junto essa visão estratégica de analisar as possibilidades e as consequências, né? Então, depois que eu falei desses 3 mitos aí para vocês, eu queria dar dicas práticas de como vocês começarem no empreendedorismo. Qual que é o primeiro passo? O que eu faço? O primeiro passo de todos, eu acho que é ter conhecimento, entendeu? Explorar o que tem por aí. Então, dentro desses tipos de empreendedorismo, eu queria dar uma dica aqui de fontes para vocês poderem se alimentar e terem uma noção melhor. Eu gosto muito de biografia. Eu acho que biografia tem sempre biografias e cases, eles sempre têm uma faca de 2 gumes, né? Eu acho que tem um lado positivo que te dá uma referência, mas tem um lado negativo que normalmente eles são exceções. 1000 negócios que deram errado e um deu certo, aí pegam essa exceção e viram um case, viram uma biografia. Então tem esse risco de você... Mas se você tem isso claro, não tem problema. E também tem o fator que normalmente quando se conta uma história, doura-se a pílula, entendeu? Melhora essa história, aumenta-se um pouco. Mas tirando esses 2 efeitos, eu acho bem legal, entendeu? Para você se inspirar e ver algumas coisas na prática, né? Então quando a gente fala de franquia, aqui no Brasil a gente tem a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, que é super interessante. Eles têm feiras que são muito baratas, muito acessíveis por todo o Brasil. Online eles têm bastante cursos também, e presencialmente eles também têm bastante cursos. Tem o portal do franchising deles, que você consegue lá, tem uma lista enorme de franquias, e é uma fonte muito boa para você ver. Os livros que eles indicam, tudo que eles indicaram é uma boa central para você se basear para conhecer um pouco mais do mundo das franquias, né? Outra referência, quando a gente pensa em negócios que eu falei aí, de médio ou alto risco, que quer negócio digital, serviços, negócio com ponto comercial, é muito legal vocês consultarem o Sebrae. Então o Sebrae tem uma série de conteúdos e eventos, também a própria Feira do Empreendedor, que acontece em São Paulo uma vez por ano, é muito interessante que o Sebrae faz. Então é de graça, gratuito, e tem uma infinidade ali de palestras, conteúdos, até consultoria na hora e tal. É bem legal, e pela internet eles também têm bastante coisas. Para o Sebrae, vale a pena mencionar que eles têm um curso bem interessante que se chama Empretec, que é um curso que eles fizeram em parceria com a ONU. É um curso bem famoso que dura aí, se eu não me engano, uma semana, de 7 a 10 dias. E também um curso bem famoso que pode ajudar vocês, vale a pena vocês darem uma pesquisada. Outro, aí falando desses negócios aí mais digitais, para quem pensa mais em e-commerce, é o E-Commerce Brasil. E-Commerce Brasil é um projeto muito famoso, que tem há muitos anos aí, o projeto mais famoso sobre e-commerce, que eles têm conteúdos, tem revista, tem eventos, tem cursos. Então, se você quer especificamente montar algo de e-commerce, vale a pena começar a seguir a fanpage deles, ver o site deles, assinar a newsletter, tentar ir no evento deles. Também são preços acessíveis, principalmente online, você tem muita coisa, e se você está pensando em e-commerce, é um lugar que você tem que ter como referência, né? Aí, quando pensa em startup, já é muito mais fácil, tem muito mais conteúdos, entendeu? Como eu disse antes, é muito mais sexy essa história de startups, inovação e crescer bastante. Aí, o que eu consigo pontuar é que
bem famoso é a Endeavor. Então a Endeavor faz um trabalho bem legal, então eles têm um site lá, um verdadeiro portal de conteúdo, que tem muito conteúdo de qualidade e gratuito. Então você consegue ver palestras de anos e anos de grandes empreendedores falando lá dos negócios deles, como eles cresceram bastante. A Endeavor sempre fala que eles trabalham com empreendedorismo de alto impacto, que vai crescer muito, que vai ser muito grande. Então, nesse sentido, é bem legal a Endeavor. Tem outro também referência que eu acho interessante, que é o meusucesso.com, que é do Flávio Augusto, que ficou famoso por ter vendido a WhatsApp por um valor altíssimo, né? E aí, com esse valor, ele comprou o Orlando City lá nos Estados Unidos, um time de futebol, e recentemente ele comprou de volta o WhatsApp, né? Então, super empreendedor, cresceu demais, ganhou muito dinheiro e tal, e ele tem muito essa pegada de ambição, fazer negócio grande e tal, que, como eu disse, não tem qualquer demérito, pelo contrário, é super legal, desde que você esteja nesse clima aí, entendeu? Esteja nessa pegada aí de fazer negócio assim. E aí o meusucesso.com é bem legal, ele é pago, mas é um valor baixo que você paga por mês, e ele tem alguns conteúdos gratuitos, só se você se cadastrar lá, que é bem legal, que eles fazem conteúdos com uma grande qualidade, entendeu? E é sempre negócio assim, pessoas que fizeram um negócio que vale bilhões, do zero e tal. E a terceira dica de startup é uma aceleradora, né? Depois, aceleradora, até para vocês entenderem, é uma organização que ela ajuda startups que estão começando a se acelerar e apresentar para o investidor. Então, às vezes, a startup não está muito bem encaixada assim, tem alguns probleminhas, seja de equipe, seja de modelo e tal. Eles vão lá e colocam um monte de mentoria, ajudam a acertar essa startup e apresentam para um investidor, entendeu? Um modelo bem famoso nos Estados Unidos, que aqui no Brasil também teve um boom e agora deu uma estabilizada e tem bastante opções. Mas tem a Aceleratec, que ela dá muito conteúdos, né? O Pedro, que é um dos fundadores lá, ele palestra direto, ele escreve muitos artigos, então é uma boa fonte para você ver, que é considerada a melhor aceleradora da América Latina, ganha prêmio direto disso, tem vários cases e tal. Então vale a pena vocês seguirem lá, porque eles sempre estão lançando conteúdos que são de grande qualidade e reconhecidos nesse campo de inovação e startup. Eu dei essa primeira dica, né, de algumas referências de sites e tal, do que vocês podem encontrar de forma fácil aí para vocês terem mais conhecimento, terem mais repertório de como que é empreender na prática. E aí a minha segunda e última dica, é se conectar, né? O que quer dizer se conectar? É se conectar com pessoas, entendeu? Se aproximar com pessoas que estão querendo algo parecido que você ou querendo fazer o que você faz, né? Eu tive um amigo que montou uma agência de publicidade em determinado nicho, bem nichado até de um determinado segmento, e ele falou, nossa, Diego, como que é, né, ter uma agência de publicidade nesse mercado e tal? Eu falei, eu posso te dar minhas opiniões, mas o ideal era você falar com essa pessoa aqui, com quem é dona dessa agência aqui, que ela está no mesmo ramo que você, né? Ela é a mais conhecida e está há 5 anos, ela vai poder te falar uma opinião bem mais embasada que a minha. E aí ele virou para mim e falou assim, pô, mas ela é minha concorrente, como que eu vou conversar com ela? Você não só pode conversar com seus concorrentes, como você deve. Então você quer abrir um lava rápido num bairro tal, conversa com os lavas rápidos daquela região. Você quer montar uma startup que é sobre um aplicativo para vestuário, conversa com quem já faz isso, entendeu? E no pior dos casos, você vai receber um não, mas dificilmente hoje em dia era uma mentalidade muito antiga isso, de não querer conversar com concorrentes novos, ver como ameaça. Hoje em dia, é muito mais a gente estar num mundo em que a gente quer estar junto com os concorrentes, conversando com eles, tendo respeito e tal, e até no futuro a gente comprá-los ou sermos comprados ou nos juntar forças, do que ficar nessa relação aí de medo, raiva, não sei o que, essas coisas meio esquisitas, entendeu? Hoje a gente está num mundo muito mais aberto e tal, você pode encontrar pessoas assim. Então, não é só concorrentes, não é só com referências, né? Você pode conversar com profissionais do mercado que manjam desse
mercado, entendem disso, para conversar com eles. Pessoas que têm vontade de fazer coisa parecida. Então, quando você começa a conversar com essas pessoas, começa a se conectar com pessoas que estão querendo coisas parecidas com o que você está querendo fazer, ou que já fazem isso te potencializa muito. Você vai se sentir muito mais seguro, você vai saber do que está fazendo, e fora isso, que essas pessoas podem se converter para a sua rede de relacionamento. Que é o quê? A pessoa pode virar um mentor seu. Então você marcou um almoço, conversou um papo sobre uma ideia que você tem, não sei o quê. Ela pode virar um mentor para te ajudar, a te orientar durante o seu negócio sobre isso. Ela pode virar um parceiro, pode virar, de repente, um sócio. Você conversa com a pessoa e tal, quer saber? Eu quero virar um sócio junto com você. Eu coloco um pouco de dinheiro aqui, te ajudo a trabalhar nessa parte aqui, vamos montar esse negócio junto. Pode virar um investidor. Fala assim, olha, você está conversando comigo há um tempo disso aí, outra pessoa pode falar para você, e me parece a sua ideia muito interessante, eu estou vendo a evolução, e eu gostaria de colocar um dinheiro aí, tudo bem? A gente negocia, vamos ver como vai fazer. A pessoa pode virar um fornecedor, ou apenas você está aumentando seu networking. Você conhece, tem uma rede de relacionamento naquilo. Então, se fala muito em networking quando se pensa em emprego tradicional numa empresa. Você precisa ter networking, você recolocar para tudo mais. Mas no empreendedorismo também é super importante, né? Toda a história de empreendedorismo você vai ver que em alguns momentos-chave, ter networking, conhecer a pessoa certa, chegar no lugar certo, foi fundamental para contratar um grande talento, para fazer uma grande parceria, para ter um investidor. Então, a minha segunda dica é essa: se conecte com pessoas, faça um networking e só converse, apresente suas ideias, troque ideias e tal, que essas pessoas vão poder virar futuros parceiros, futuras pessoas que vão ajudar o seu negócio, né? Então, foi essa, né, a ideia do que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado bastante, né? Eu vejo poucos conteúdos assim, eu sempre tive essa ansiedade para poder falar algo nesse sentido. Então, espero de verdade que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, manda e-mail para mim. O e-mail está aparecendo aqui embaixo, que daí vocês vão poder se comunicar comigo e eu vou tentar responder o mais rápido possível. E a gente está encerrando aqui por hoje. Amanhã a gente vai ter um papo bem legal sobre economia colaborativa, né? Então, vai vir o Gustavo Tanaka, um cara que ficou aí super conhecido pelas coisas que ele tem escrito e feito nesse campo. E eu acho até legal, porque para vocês que estão interessados em empreendedorismo, vale muito a pena pensar no modelo da economia colaborativa. Então, dentro desses tipos aqui, eu não quis colocar economia colaborativa, porque aí ia ficar mais complexo ainda, e já vai ter o Tanaka falando, mas você também pode empreender em rede em forma colaborativa, que aí o Tanaka vai poder falar muito sobre isso, porque ele estuda muito disso, conhece muito disso, e ele está fazendo na prática. Ele está vendo tudo que tem de legal, de ruim, difícil e fácil dentro disso, e com certeza vocês vão poder aproveitar bastante e entender bastante como funciona isso, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje, muito obrigado, e qualquer coisa é só mandar e-mail, entrar em contato com a equipe, que a gente vai responder. Obrigado, até mais. Olá, estou aqui para lembrar você que no dia 9 de maio começa o curso online Como Gerenciar e Construir Minha Carreira. Teremos aulas sobre autoconhecimento, como montar um plano de ação, como unir o seu plano de carreira ao mercado e muito mais. Serão 4 semanas de aulas gravadas e hangouts ao vivo. Você também receberá material de apoio e conteúdos semanais. Fazendo o curso, você poderá assistir novamente a Semana da Carreira. Tudo isso disponível por 1 ano. O valor do curso é de R$ 600, mas se você comprar até esta quinta-feira na Semana da Carreira, você vai pagar apenas R$ 480. Fique atento que a equipe da Carreira 21 vai te mandar um e-mail com todas as informações sobre o curso. As inscrições ficarão abertas até dia 8 de maio. Esperamos você!